temos visto nesta celebração aquilo que Deus vem falando conosco de maneira muito profunda, coisa de Deus, o nosso desafio, né, o desafio 5K, e nós estamos muito felizes por aquilo que nós estamos vivendo. Ainda tem alguns que faltam publicar lá o seu avanço, viu, Paulo? Estamos esperando o teu, estamos esperando a tua publicação. Eu creio que quando a tua publicação sair, vai todo mundo vai aderir a esse negócio. Então é uma coisa muito boa, como o irmão Cleito falou, é para cuidarmos de nós mesmos, então vale muito a pena. Pessoal, dá uma olhada aí para o seu lado, tem muitas cadeiras vazias ainda, né? Pois é, desde o início dessa série nós estamos falando sobre esse problema das cadeiras vazias. E agora ficou mais a dificuldade aumentou ainda mais, porque nós colocamos mais cadeiras. Então, depende muito mais de nós agora. Eu creio que nós podemos encher isso aqui de jovens, sedentos por Cristo Jesus. Eu creio que nós podemos encher isso aqui de jovens que querem ouvir a palavra do Senhor. Então, fica aqui, continua aqui esse desafio a vocês. Mande mensagem para alguém. Você está lembrando alguém que faltou, você está lembrando alguém que não veio, manda mensagem, diz, senti sua falta hoje, e vamos continuar prosseguindo para a honra e glória do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Tiago 1, a partir do versículo 12, essa é a terceira mensagem da nossa série de mensagens em Tiago, e hoje nós vamos falar sobre Deus não é culpado dos nossos pecados. Tiago 1, a partir do verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Qual é o nosso maior inimigo? Você já parou para se perguntar isso? Qual o seu maior inimigo? Qual o meu maior inimigo? Qual o nosso maior inimigo? É interessante observarmos que quando a gente faz essa pergunta, a gente para pensar nela, geralmente nós não pensamos em nós mesmos. Se você pensou em você mesmo, você está no caminho certo. Mas geralmente nós não pensamos em nós mesmos. É por isso que a Bíblia fala constantemente, ela trata constantemente do perigo que nós mesmos podemos causar a nós. É por isso que ela vai mandar a gente se negar, é por isso que ela vai dizer para a gente fugir das paixões da mocidade, é por isso que ela vai dizer para nós andarmos no espírito e não na carne, porque ela sabe dos danos que nós podemos trazer a nós mesmos. É interessante observarmos que dentro da vida, e isso vale para a vida cristã também, nós estamos suscetíveis a passar por erros, por falhas. Você pode errar, você pode pecar, eu posso errar e eu posso pecar também. Agora é interessante que quando nós analisamos ou nós paramos para analisar o motivo dos nossos erros e das falhas, muitas vezes nós procuramos situações ou pessoas nas quais nós queremos dizer assim, olha, foi por causa dessa situação, eu pequei porque eu estava passando por isso, ou eu pequei porque aquela pessoa me estressou demais, eu pequei por causa disso ou daquilo outro. Raramente nós chegamos na fonte do próprio pecado ou na fonte primária que somos nós mesmos,
que não são as situações, somos nós mesmos. Isso acontece porque nós não queremos, muitas vezes, assumir responsabilidades. Nós não queremos e nós não gostamos de assumir responsabilidades, e muitas vezes responsabilidades espirituais. E aí a gente se esquece que o pecado é consequência do próprio ser humano. O pecado é algo nosso. Nós temos uma frase que geralmente nós dizemos ela com muita frequência. Nós falamos que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Essa frase ela possui a sua verdade. Isso faz parte da verdade, porém ela não é toda a verdade. Ela possui, tratada por si mesma, alguns equívocos, porque o pecado, ele não ocorre sem o pecador. Ou seja, o pecado é algo que provém dos nossos próprios desejos. Então nós não podemos tratar o pecado como algo à parte do ser humano. O pecado ele só acontece porque o ser humano é pecador. É por isso que Deus condena, é por isso que Deus derrama a sua ira também e vai derramar o seu juízo também sobre as pessoas pecadoras, né? Então, é preciso tomar esse cuidado para não separar o pecado da sua fonte, que somos nós mesmos. E aí, a partir disso, Tiago vai demonstrar que Deus não é culpado por esse pecado que nós cometemos, mas é nós que somos. Então, diante disso, nós precisamos aprender algumas coisas sobre o pecado, nós precisamos aprender alguma coisa sobre o mal, e como Deus se relaciona com isso, e como Deus atua em meio a isso tudo. É sobre isso que o texto está tratando. Tiago, ele começa o versículo 12 falando de algo que ele já tinha falado lá atrás. Se você se lembra da nossa primeira mensagem, Tiago tratou de provação. E agora Tiago acrescenta um elemento a mais nessa história da aprovação, porque lá nos versículos 2 a 4, Tiago vai dizer que a aprovação, ela gera perfeição e integridade. Só porque agora ele vai dizer que quem passa pela aprovação ganha a coroa da vida, ou seja, ele dá um elemento a mais. A partir do grego, nós podemos chamar essa coroa da vida de coroa viva. O contexto era a coroa que era dada para os corredores, viu? É por isso que a gente está tudo interligado aí, né? Era dada aos corredores, aqueles que venciam, a coroa de louros. E agora Tiago diz que aquele que vencer a provação, ele ganhará uma coroa da vida, ou uma coroa viva. Se refere à coroa que nós receberemos quando Jesus Cristo voltar. Se refere à coroa que nós receberemos, que nós obteremos quando Jesus voltar e nos dar então uma nova vida. Só porque é interessante observar que aqui, quando Tiago fala de provação, ele está utilizando provação no sentido de tentação. Ou seja, é a provação que Deus permite na nossa vida por meio de tentações. Ou seja, Deus permite que nós sejamos tentados. E se nós cairmos nessa tentação, nós vamos acabar pecando. Você quer? Eu posso dar 2 exemplos dessa provação. O primeiro exemplo, o exemplo de José, na casa de Potifar. A mulher, Deus permite que José passasse por aquela provação, ou seja, a mulher de Potifar queria se deitar. Se José tivesse deitado com ela, José teria pecado, ele teria falhado naquela provação. Um outro exemplo dessa provação encontra-se no próprio Jesus, quando ele está lá no deserto. Lá ele está sendo provado. E se ele cai na tentação do diabo, então ele acaba cometendo pecado. Então, Tiago vai trabalhar aqui um pouco disso, de tentação que leva o ser humano ao pecado. E a partir do verso 13, então, Tiago ele vai começar um tipo de defesa de Deus. Ele vai começar a tratar uma defesa do Senhor. E ele vai começar dizendo, em primeiro lugar, que Deus não é culpado pelo pecado, porque porque a tentação não provém dele. Mas Deus, isso é interessante observarmos, tem interesse em resolver esse problema.
E eu vejo 3 argumentos de Tiago aqui, e eu gostaria de ver e falar com vocês sobre esses 3 argumentos. O primeiro argumento que nós podemos perceber é uma clara defesa de Deus. Se encontra aí no verso 13. Quando ele diz que ninguém, quando for tentado, diga que é tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. O resumo disso aqui é que ou é impossível que Deus seja tentado. É impossível que Deus sofra influência do mal. É impossível que Deus seja tentado pelo mal e por isso é impossível que Deus tente a nós. Deus não tenta ninguém a ir contra a sua própria vontade. Deus não tenta ninguém a ir contra a sua própria ordem. E aqui é interessante nós observarmos que Tiago está considerando a justiça, a perfeição e a santidade de Deus em sua vontade. Ou seja, Tiago olha para Deus e vê um Deus bom, ele vê um Deus perfeito, ele vê um Deus justo. E é por causa disso que esse Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, sendo Deus plenamente santo, Ele não possui nenhuma relação com o mal. É isso que Tiago está dizendo. Olha, Deus é plenamente santo e por isso Ele não possui nenhuma relação com o mal. E é por isso que Ele não pode tentar ninguém. Ele não é tentado, mas também não tenta ninguém. E Tiago vai dizer que Deus não é tentado pelo mal. E esse mal aqui, ele vai ser utilizado nesse texto como sinônimo, como ligado ao pecado. Então esse mal é nada mais, nada menos do que ir contra a vontade de Deus. Mal aqui nós podemos entender isso, assim, dessa maneira, ir contra a vontade de Deus. E é por isso que Deus não pode ser tentado. Sabe por quê? Porque Deus não vai contra a sua própria vontade. Porque Deus não vai contra a sua própria palavra. Deus não pode fazer, Deus não faz isso, melhor dizendo. Então é por isso que Ele não pode ser tentado pelo mal. E o mal, então, é tudo aquilo que foge dessa santa vontade de Deus. E Deus não é influenciado por aquilo que está fora da sua vontade. Se o mal é aquilo que está fora da vontade de Deus, Deus não pode ser influenciado por esse mal e Ele não se associa nem se relaciona com esse mal. É por isso que Ele não tenta ninguém. Mas talvez você faça a seguinte pergunta: mas pastor, e as provações que Deus coloca na nossa vida? Bom, Deus ele permite que as provações ocorram por meio das tentações, isso é fato. Mas perceba que Ele mesmo não é o tentador. Ele pode até permitir que passemos por situações nas quais nós seremos tentados, mas Ele mesmo não é o tentador. Então Tiago deixa isso bem claro. E a partir de agora ele parte para o seu segundo argumento. E aqui é onde eu quero investir um pouco mais de tempo. Quando Tiago vai dizer que nós somos culpados pelos nossos pecados. Nós somos culpados, não Deus. Tiago deixa claro que Deus não é o problema do pecado. Deus não tem relação com esse pecado. O problema do pecado é a nossa cobiça. E cobiça aqui pode ser traduzida como desejo. O problema do pecado, ou onde mora o pecado, a fonte do pecado é o nosso próprio desejo, o nosso desejo carnal, a nossa natureza carnal contaminada pelo pecado, que nos faz querer ir contra Deus. Então Tiago aqui está demonstrando a origem do pecado e a origem do mal. Ele está dizendo para nós: olha, o pecado está em vocês. São os desejos de vocês, são as suas próprias cobiças que constituem ou são a origem do pecado e do mal. Mas o grande problema dessa cobiça ou desse desejo é que ela atrai e seduz. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso.
Os nossos desejos são atrativos e sedutores. E aqui eu começo a pensar sobre o perigo de nós mesmos. Os nossos desejos, eles são perigosos, porque são coisas que nós amamos. Os nossos desejos são perigosos, porque são coisas que nos dão prazer. E aí nós gostamos de nos relacionar com isso. Nós gostamos de fazer ou suprir os nossos próprios desejos. Nós gostamos de fazer aquilo que o nosso corpo, que aquilo que o nosso coração, aquilo que a nossa mente deseja. E é por isso que Tiago diz que esses desejos nos atraem e nos seduz. Mas eu quero dizer algo importante para nós. Preste atenção nisso. Os nossos desejos são apenas armadilhas para cairmos em pecado. Essa é a função dos nossos desejos. É apenas uma armadilha que nos faz pecar e errar contra Deus. Essas duas palavras, atrair e seduzir, elas estão no contexto da pescaria. Só Paulo pesca, não sei se tem mais alguém aqui que gosta de jogar um anzol. Esse é o contexto aqui. A ideia aqui é como se os nossos desejos fossem a isca. Que está lá, o peixe está olhando, o peixe está vendo. E quando ele vai para aquela isca, quando ele vai se alimentar, ele é tragado, ele é fisgado. Essa é a ideia de quando Tiago diz que os nossos desejos nos atraem e nos seduzem. É por isso que a ideia também pode ser que nós somos arrastados para o nosso desejo. Nós somos arrastados pela nossa própria vontade. Nós somos arrastados pelas nossas próprias paixões. E quando nós somos fisgados nisso aí, quando nós nos voltamos para os nossos desejos, quando nós queremos realizar os nossos desejos pecaminosos, nós pecamos. E o pecado gera a morte. Mas eu quero chamar a atenção para duas coisas aqui muito importantes. A primeira, nós não devemos brincarmos com nós mesmos. Nós não podemos brincarmos com nós mesmos. A nossa tendência é muitas vezes achar que nós somos cheios de nós mesmos. Ou a nossa tendência é muitas vezes confiar muito em nós. Às vezes a nossa tendência é acharmos que nós somos super santos e super espirituais. Às vezes nós dizemos, não, eu posso ir para determinado lugar que lá está só o pecado, mas eu conheço a minha índole, eu sei quem eu sou, eu confio em mim mesmo. Eu sei da minha capacidade espiritual, mas nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós não devemos brincar com isso, porque os nossos desejos, eles são muito perigosos. Porque os nossos desejos, eles nos dão prazer. Os nossos desejos, eles nos enganam. Os nossos desejos fazem a gente pensar que nós estamos bem. Mas por trás disso, e o grande resultado disso, é apenas o pecado que gera a morte. Esse é o perigo que os nossos desejos possuem. É por isso que a Bíblia orienta a nós nunca confiarmos em nós mesmos. É por isso que a Bíblia nos orienta a nunca confiarmos no nosso próprio coração. É por isso que a Bíblia nos diz para fugirmos das paixões da mocidade. E aqui eu aprendo uma coisa, que os nossos desejos, eles são mais perigosos que o próprio diabo. Sabe por quê? Porque se você abrir lá no capítulo 4, no verso 7, Tiago vai estar dizendo, sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele vai fugir de vocês. Com o diabo a gente resiste. Mas quando nós vamos lá para a carta de Timóteo, Paulo orientando Timóteo, ele vai dizer para Timóteo, fuja das paixões da sua mocidade. Paulo diz para Timóteo, fuja das paixões. Isso me leva a entender que o diabo, ele é menos perigoso que os nossos próprios desejos. Ou em outras palavras, os nossos desejos, as nossas paixões podem ser mais nocivas a nós do que o próprio diabo. É por isso que a Bíblia nos orienta a fugir das paixões da mocidade.
Fujam, corram, dão no pé, não brinquem com os desejos de vocês. Não fiquem dialogando com os desejos pecaminosos de vocês. Não fiquem sozinhos, você com a sua namorada, não brinca com isso. Tome cuidado quando você vai para uma roda de amigos, quando todos eles estão falando de coisas erradas, quando todos eles estão bebendo, quando todos eles... Tome cuidado com isso. Nós estamos dizendo que você não pode ir, mas nós estamos dizendo para não brincar com seus próprios desejos, para não confiar em você mesmo, para não confiar na sua própria índole, porque o nosso desejo, ele é perigoso, e por isso nós não devemos brincar com isso. E aqui nós entramos em um campo onde há um contraste muito grande com a mensagem da sociedade, com a mensagem do mundo e com a mensagem do Evangelho. Porque hoje nós temos muitas frases clichês que estão nas legendas das fotos, estão nos status, estão nos stories. As pessoas têm dito, os jovens têm falado constantemente, olha, siga o seu coração. Olha, faça tudo aquilo que te faz bem, não tem problema. Nós vivemos em uma sociedade hedonista. E o que é o hedonismo? É nada mais um tipo de filosofia que diz o seguinte: olha, o seu guia moral é a sua felicidade. Se te faz bem, se te faz feliz, você pode fazer. Não tem problema, não é errado. Porém, o texto nos diz que a fonte do pecado é o nosso próprio desejo. As Escrituras, elas nos chamam para tomarmos cuidado com nós mesmos, porque os nossos desejos são apenas atrativos para nos levar ao pecado, porque os nossos desejos são apenas sedativos para nos levarmos ao pecado. E é por isso que nós precisamos abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos, para nos voltarmos para a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que todos os desejos do seu coração, os sonhos e projetos, você deve excluir. Mas pese esses desejos à luz da vontade de Deus. E a segunda coisa que eu quero chamar a nossa atenção é: nós não devemos procurar culpados pelos nossos próprios pecados. Em outras palavras, nós somos culpados pelos nossos próprios pecados. Eu e você somos culpados pelo pecado. É interessante que nós, como seres humanos, nós somos peritos, nós somos experts em achar culpados. Nós sempre procuramos uma forma de dar ou de conceder uma responsabilidade que é nossa para outras pessoas. Nós sempre procuramos isso, nós sempre queremos isso. Só porque aqui Tiago, ele fecha os espaços para culpar a Deus e qualquer outra pessoa que não nós mesmos, pelo problema do pecado. Ou seja, nós somos culpados, nós somos os objetos diretos dos nossos próprios pecados. Nós somos culpados por eles. Somos nós que falhamos, somos nós que erramos. É por isso que Deus condena o pecado e o pecador quando esse não busca o arrependimento. Mas sabe qual que é a nossa atitude? Não sei se você já se deparou com isso alguma vez na sua vida. Mas muitas vezes quando nós pecamos, muitas vezes quando nós falhamos, nós queremos procurar culpados pelos nossos erros, nós queremos culpar situações pelos nossos erros, nós queremos culpar o mundo pelos nossos erros, simplesmente porque nós não queremos assumir que nós somos pecadores. Nós queremos dizer: não, olha, foi a pessoa que me irritou. Não, olha, naquele momento eu trabalhei demais, estava com a cabeça cheia. Não, foi o astro, é meu signo que me fez pecar. Nós queremos achar desculpas e nós queremos encontrar
ao atribuir a outras pessoas o problema do pecado e também o problema do mal. Nós somos culpados pelos próprios males que nós fazemos, mas nós queremos sempre atribuir a outros o problema do nosso mal, o mal que nós mesmos causamos. Você quer um exemplo disso? Quero mencionar aqui um filósofo grego chamado Epicuro. Não sei se você já ouviu falar de epicurismo ou do complexo de Epicuro. Esse cara, ele foi tentar resolver o problema do mal. E o problema do mal com Deus. Então ele trabalhou mais ou menos o seguinte: ele trabalhou a relação da bondade de Deus e do poder de Deus. Para ele, ou Deus é poderoso, ou Deus é bom. E aí ele chegou à seguinte conclusão, resumindo: olha, se Deus pode acabar com o mal e ele não acaba com o mal, então Deus não é bom. Porém, se Deus sabe do mal e não acaba com esse mal, porque ele não pode, então Deus não é todo-poderoso. Foi a essa conclusão que Epicuro chegou. Olha, ou Deus é todo poderoso ou ele é todo bom. Porque não tem como a gente entender o mal trabalhando esses dois sentidos. Eu não quero aqui resolver o problema ou o paradoxo do Epicuro, não é minha missão aqui, mas eu quero olhar isso à luz do texto. Porque quando eu vejo, por exemplo, o complexo de Epicuro, dizendo, olha, ou Deus é todo bom, olha, ou Deus é todo mal, ou um ou outro, ou querendo responsabilizar Deus pelo problema do pecado, eu vejo algo. Eu percebo que o ser humano, ele quer culpar a Deus de uma forma ou de outra. Ele quer ou destituir Deus de sua bondade, ou ele quer destituir a Deus de seu poder, para ele se encaixar no problema do mal. Sabe o que é isso? É um ser humano dizendo, eu não quero assumir as responsabilidades do meu pecado. Deus é o problema. Deus é o problema. Eu vou tentar ver qual que é o problema de Deus, mas não eu. Esse complexo eu vejo o próprio ser humano em suas precipitações, procurando culpados pelo mal, para que ele possa tirar de si mesmo a culpa do pecado e do mal que ele mesmo causa. Sabe o que eu tenho visto? Que a divindade, ela tem sido utilizada pelas pessoas como fuga de suas próprias responsabilidades ou de suas irresponsabilidades. Nós queremos perguntar por que Deus permite a fome. Nós queremos perguntar por que Deus permite a morte. Nós queremos perguntar por que Deus permite os desastres. Nós queremos perguntar por que Deus permite a violência apenas com o objetivo de nos cegarmos e dizermos, olha, esse problema não é meu. Não é minha responsabilidade. Não é eu que sou consumista demais. Não é eu que desperdiço demais. Não é eu que trato meu irmão violentamente. Não, o problema está com Deus. E aí nós queremos conceder a Deus as responsabilidades que são nossas. Mas Tiago está dizendo aqui que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Em resumo, Deus não é culpado pelos nossos pecados. Nós somos culpados pelos nossos próprios pecados. A responsabilidade é nossa. São os nossos próprios desejos que nos atraem e nos seduz. Às vezes nós estamos querendo sim procurar responsabilizar outros ou Deus pelos nossos pecados, pelo mal. Às vezes a gente diz, por que Deus não acaba? Por que Deus não para com o mal? Por que Deus não dá fim ao mal? E a gente se esquece que Deus já resolveu o problema do mal e a solução se chama Jesus. A solução do mal apresentado aqui por Tiago. E aqui eu aprendo algo muito importante. Deus não é culpado pelo nosso pecado, mas Ele possui interesse em nosso pecado. Interesse de perdoá-lo. Interesse de tirá-lo da nossa vida.
de colocar na cruz de Cristo. E aqui nós vamos ver o terceiro e último argumento. Tiago argumenta dos versos 16 até o 18 que Deus é a origem do bem. E por causa disso, o seu interesse é que nós sejamos e que nós vivamos segundo o seu querer. Interessante que Tiago chama Deus aqui de Pai das luzes. Tiago está considerando os céus. Ele está olhando para o céu, ele está vendo os astros, as estrelas, os satélites, todo esse negócio que está lá no universo. E ele vai dizer que Deus é o Pai disso tudo, o Criador disso tudo. E é desse Deus que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Dádiva e dom aqui devem ser entendidos como sinônimos. É um presente de Deus. E aqui ele utiliza um contraste. Tiago está dizendo mais ou menos o seguinte, que diferente dos nossos desejos, que são maus, Deus nos concede coisas boas. Deus nos concede dádiva e dom, ou seja, Deus nos concede presentes para que nós possamos vencer o pecado. Esse presente é o presente da salvação em Cristo, é a boa dádiva da fé, é o Espírito Santo, é a graça. E aqui nós precisamos observar algo importante: Deus não tenta, Ele não é a origem do pecado. Os nossos pecados são consequência dos nossos próprios desejos, mas Deus concede o meio de nós vencermos os nossos desejos. Deus concede a maneira de vencermos os nossos pecados. É por isso que Tiago vai dizer que Deus não muda. Tiago diz que em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago está querendo dizer isso, olha, Deus não muda. Aqui nós precisamos olhar a conexão com o fato de que Deus nos gerou para vencermos os nossos pecados e desejos, que nós fomos salvos. Deus concedeu a salvação para que o ser humano consiga vencer os seus próprios desejos, consiga vencer o pecado. Ou seja, em outras palavras, Deus não muda a sua relação com o pecado. Deus, Ele odeia o pecado, e Ele quer que nós sejamos livres desse pecado. Não há situações em que Deus mude de opinião em relação ao pecado, dizendo, não, aqui você pode pecar. Não, aqui eu permito, não. Ele não muda em relação a isso. É por isso que Ele nos gerou, pela palavra da verdade, para nós sermos jovens, que não culpam a Deus pelo pecado, mas que dependem de Deus para vencer esse pecado. Isso me ensina algumas coisas. Esse texto tão profundo, ele me ensina algumas coisas que nós precisamos viver, que nós precisamos assumir, que nós precisamos praticar. Em primeiro lugar, galera, nós precisamos assumir responsabilidades. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Isso tem a ver com reconhecer, em primeiro lugar, que os nossos desejos, eles são pecaminosos diante do Senhor. Assumir as nossas responsabilidades tem a ver com o fato de, quando pecarmos, não procurarmos situações, não procurarmos pessoas para servirem como desculpa. Assumir responsabilidade é entender que eu sou pecador, que eu preciso ser tratado, que nós somos pecadores e que nós precisamos ser tratados. Assumir responsabilidade é entender que nós somos a fonte do próprio pecado. E aqui eu me lembro de Davi, lá no Salmo 51, quando ele vai dizer, pequei contra ti somente. Davi assume a responsabilidade. Mas assumir responsabilidades também tem a ver com entender que a relação que Deus
têm com o pecado é somente de solução. Há uma solução. É por isso que nesse mesmo salmo, Davi vai dizer lá no verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E ele continua dizendo lá no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus tem solução para o pecado. Mas é preciso que nós assumamos nossa responsabilidade diante desse pecado. E essas responsabilidades, elas precisam ser vividas, se nós quisermos vencer o pecado. Enquanto nós não entendermos que o pecado é um problema meu, que provém da minha carnalidade, que provém dos meus desejos ruins, maus, da minha natureza carnal, nós não vamos vencer o pecado. Enquanto nós estivermos procurando culpar outros pelos nossos pecados, nós não vamos vencer o pecado. Enquanto nós estivermos baseados em desculpas, não, eu sou jovem ainda, juventude é para ser vivida. Não, eu tenho muitos desejos, muitos prazeres. Não, eu não consigo vencer os meus desejos, então eu já me entreguei. Enquanto nós estivermos com essas desculpas, nós não venceremos o pecado. Porque o primeiro passo para nós vencermos os nossos desejos é entendermos os perigos que esses desejos têm. E viver segundo os nossos desejos é viver seduzido por uma mentira que no final nos levará à morte. É por isso que, ao mesmo tempo dessa atitude de tomarmos e assumirmos as nossas responsabilidades, assumirmos que nós somos pecadores e não querer culpar os outros, as situações ou o próprio Deus, nós precisamos assumir quem nós somos em Cristo Jesus. Nós podemos assumir, sim, eu sou pecador. O problema do pecado sou eu mesmo. Sim, eu peco, sim, eu falho, sim, eu tenho os meus erros, porém isso não me define. Porém não é isso que é a última palavra na minha vida, porque além de assumir que eu sou pecador, a minha fé assume a obra maravilhosa de Cristo Jesus na minha vida. Deus não nos chama para nós vivermos segundo os nossos próprios desejos, porque segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Gente, Deus não é responsável pelo nosso pecado, porém Ele concede a solução para esse problema. Ele poderia deixar para lá. Ele poderia dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês erraram porque vocês quiseram. Vocês pecaram porque vocês quiseram. Ele poderia simplesmente derramar toda a sua ira, todo o seu juízo sobre nós. Porém, Ele é um Deus de graça. Graça essa que nos dá a oportunidade de ouvir essa palavra hoje. Graça essa que nos dá a oportunidade de sermos jovens melhores a partir de hoje. Graça essa que nos dá a oportunidade de sermos jovens que lutam contra os nossos pecados. Graça essa que nos concede aquilo que nós precisamos para vencer os nossos pecados. Nós não devemos culpar, é o meu temperamento, eu sou assim. Mas é por causa daquilo que eu vivi lá no passado. É por causa das minhas mágoas. É por causa disso, daquilo outro. Assumamos. É porque eu sou pecador. Eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus erros. Eu sou pecador.
mas eu tenho um Cristo que perdoa os meus pecados. Eu tenho um Cristo que morreu para perdoar, para pagar, para sarar os meus pecados. Eu vivo baseado em uma graça. Graça essa maravilhosa. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus nos dá a solução pela sua graça de vencermos os nossos pecados. Sabe o que é que nós precisamos para ser uma juventude forte? Sabe o que é que nós precisamos para sermos uma juventude que avança poderosamente? Não é de eventos, não é de música top, não é de músicas atuais, as mais atuais possíveis, não é fazer um grande convite dizendo: olha, hoje vai vir o pregador mais famoso que tem, olha galera, vem que o trem está pegando fogo. Não. O que nós precisamos para sermos uma juventude forte, uma juventude que vai trazer impacto a essa cidade, uma juventude que vai fazer diferença na cidade de Araguaína. O que nós precisamos é sermos jovens, fiéis ao Senhor, que lutam contra o pecado. Porque é interessante nós observarmos os grandes avivamentos na história começaram com jovens que decidiram, que tomaram uma decisão de viver segundo a palavra de Deus, que tomaram uma decisão de viver não conforme os seus próprios desejos, mas conforme a palavra de Deus. E eu creio que se essa juventude, que se a rede cativar, que a juventude presente aqui, tomar essa decisão e dizer: a partir de hoje, cada um de nós, a partir de hoje eu luto contra o meu pecado, a partir de hoje eu não aceito mais os meus próprios desejos, a partir de hoje eu quero viver segundo a graça, a partir de hoje eu quero viver segundo o Evangelho, a partir de hoje eu quero propagar este Evangelho, Deus fará coisas maravilhosas no nosso meio. Porque quando nós buscamos ao Senhor, Ele responde. É por isso que Ele mesmo diz: buscar-me-eis, e vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. Abaixe sua cabeça. E eu quero que esse seja o seu momento com Deus, de tomar decisão de vencer o pecado, de tomar decisão de não procurar mais culpar a Deus, ou outras pessoas, ou outras situações. Eu quero que esse seja o seu momento de falar assim: Senhor, eu sou o pecador. Esse é o primeiro passo que nós precisamos tomar para vivermos segundo o querer de Deus. Nós temos falhas e erros, porém nós não podemos aceitar viver segundo essas falhas, não podemos aceitar viver segundo esses erros. Nós necessitamos sermos transformados. Pai, comece nesse momento com uma transformação no meio da tua juventude, em cada jovem que está aqui. Pai, não é
segundo os nossos desejos, mas é segundo a tua boa vontade. E nós queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor coloque no meio dessa galera que está aqui um desejo de andar segundo o teu querer. Coloque em todos nós um desejo de lutarmos contra o nosso pecado, um desejo de negarmos a nós mesmos, um desejo de não procurarmos culpar outras situações, mas assumirmos as nossas responsabilidades e procurar no Senhor o perdão dos nossos pecados. Fale poderosamente aos nossos corações e toque profundamente nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.